Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações da gravação privada que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, meu site, meus livros, o e-mail para contato, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Tenho passado por tempos horríveis, de uma dor incessante. Quando conheci meu namorado, ele estava há uma semana de se mudar para outro estado e eu já namorava outra pessoa. Mas mesmo assim, propomos tentar um namoro à distância. Então, peraí. Vamos entender bem os detalhes aqui. Quando você conheceu ele estava há uma semana para se mudar para outro estado. E você estava namorando outra pessoa. Mesmo assim, propomos tentar um namoro à distância. Ou seja, mesmo você namorando. Ele levou flores para mim, cartas, e eu acabei terminando meu antigo namoro para ficar com ele. Depois de poucos dias, ele voltou do estado que tinha mudado e mudou para cá novamente. Disse aos pais que era pela faculdade. Desde então, nós nos víamos muito. Chegamos a viajar, ele fez surpresas, me deu uma aliança de compromisso e passamos inconscientemente a dormir juntos todos os fins de semana. Não, peraí. Peraí que essa palavra ficou jogada aqui. Inconscientemente. Passamos inconscientemente a dormir juntos todos os finais de semana. Não, acho que você pensou uma coisa e escreveu outra. Era muito consciente o fato de vocês estarem dormindo juntos. Não era inconscientemente. Talvez você quis dizer que, nossa, e sabe, foi tão assim natural. Quando eu me dei conta, todo final de semana a gente estava dormindo junto. Então, foi acontecendo naturalmente. Talvez tenha sido essa a sua intenção com a palavra aqui. Havia dias da semana que dormíamos juntos também. Os pais dele nunca deixaram, mas como estavam em outro estado, ele estava aproveitando. Ou seja, os pais não queriam que vocês tivessem toda essa intimidade, porém, eles não estavam vendo. O gato não tá, o rato faz a festa, né? Porém, o pai dele decidiu voltar a morar aqui, junto com ele. Meu sogro chamou meu namorado e eu para conversar e disse que não queria mais que dormíssemos juntos, que estávamos dependendo um do outro, que não queria que ficássemos em quarto trancado e que nos víssemos apenas nos finais de semana. Meu coração acelerou. Ele, com 21 anos e não questionou nada, pensei que ele fosse questionar algo, mas ele aceitou. Ele tem muito respeito pelo pai, até porque, enquanto não arruma um emprego, vai depender dele. O problema é que estou tão acostumada com ele, sempre que estava mal, ele vinha dormir aqui comigo e era a melhor coisa do mundo. Me sentia amada, me sentia viva. Eita, febre do rato. Vamos grifar isso aqui. Isso aqui, me sentia viva. Ei. Ai, que horrível. Eu me senti vivo por causa de uma outra pessoa. Então, quer dizer, se a pessoa não estiver ao meu lado, eu vou me sentir o quê? Um zumbi? Eu sou um ser que caminha por esta terra. Eu vagueio. Eu estou vagando por aqui. Eu só me sentia vivo quando você estava comigo. Ah, não, gente. Você está entendendo por que o pai dele tem razão? De querer que vocês se afastassem um pouco? O que o pai dele falou? Vocês estão dependendo um do outro. O pai dele, na simplicidade, né? Simplicidade não significa que a pessoa não tenha sabedoria. Então, o pai dele não soube estruturar talvez os termos e nem tem que saber. Não é a área dele.
Mas na sua simplicidade, com sabedoria de vida, o pai percebeu, isso aqui tá, né, um dependendo do outro. Então, de maneira indireta ou não intencional, mas o pai estava querendo dizer, escuta, isso aqui pode virar uma dependência emocional. Não com esses termos, tá? Talvez o pai não tenha esses termos em mente, mas sabe o que pode acontecer. Na prática, tem vivência prática, a pessoa tem vivência prática. Então, e ele estava certo. Vocês estavam vivendo um para o outro, olha lá, eu me sentia viva. Ou seja, o que o pai dele está querendo dizer, minha querida, é o seguinte, vai viver. Sabe, vocês ficam, só vocês têm que viver. E viver não significa não significa aprontar. Ah, então, quer dizer, eu tenho que curtir a vida quando eu tô com ele, eu não tô curtindo? Claro que tá, mas tem que curtir a vida também sem ele. Ou seja, com você mesmo, entende? Nos seus momentos aí na sua casa, tendo o seu momento, que você vai assistir uma série, vai jogar um videogame, entende? Vai ler um livro, vai zapear na internet, mas você tem que estar bem com você. Isso é viver também. Então a gente tem que aprender a ter esses momentos. Eu vou sair com as minhas amigas, porque do jeito que vocês estavam vivendo, eu garanto que você não tinha mais tempo para amiga. Porque tem gente que quando começa a namorar vive só em função do namoro. Só. Esquece todo o resto. E isso não é legal. É isso que o pai dele está querendo dizer. Tá, me sentia viva, sentia que ele era o amor da minha vida. Eu fiquei muito mal nesses últimos dias e ele não falou nada a respeito. Pensei que ia reclamar, que ia falar algo, mas ele simplesmente me disse que não tem nada para falar a respeito. Por quê, minha querida? Porque ele aceitou. Então, quer dizer, sabe, ele viu que não é o fim do mundo. Meu Deus, vocês só não acabou o relacionamento. Vocês não estão ficando mais aquele grude que ficava. Então, tipo, tá, qual o problema? Agora, tá vendo? Na sua cabeça, talvez então ele goste menos. Ele não se importa. Não é, minha querida, é que ele está num nível mais equilibrado. Você está no desequilíbrio. Essa é a diferença. Quando a gente está no desequilíbrio, a gente não consegue colocar as coisas em ordem. E aí a gente tende a... Como a gente tá desequilibrado, então, ou seja, pega o exemplo do desequilíbrio enquanto você fica realmente se mexendo. Tudo você vê também distorcido, né? Se eu ficar mexendo aqui, as coisas eu não consigo enxergar também direito. Então você tem uma interpretação errada sobre o porquê que ele está agindo assim, por que está fazendo isso, então ele não deve sentir a mesma coisa que eu. Eu chorei muito, muito para ele. Pensei que ele fosse me acolher e fazer eu tirar os pensamentos ruins da cabeça. Você gosta de se fazer de vítima. Joga isso fora, hein? Joga isso fora. Chorei muito para ele. Achei que ele fosse tirar meus pensamentos ruins da cabeça. Quer dizer, ele tem que me acolher, ele tem que não sei o quê, ele tem que me abraçar, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu Deus do céu, ele tem que mostrar que ele é o príncipe que me acolhe, que me abraça, que me protege, que vai estar comigo o resto da minha vida. Olha, por isso que a gente se frustra. Porque a gente cria tudo isso dentro da cabeça. Vocês estão vendo que são fantasmas que nós mesmos criamos. São fantasmas que foram produzidos por nós. Fantasmas que vêm nos assombrar e que não foram criados por situações ou por outras pessoas. Foram criados por nós. E aí a gente alimenta tudo isso, né? E isso nos assombra. E a gente chora. E a gente se joga no chão, a gente é a vítima de tudo isso, então você não gosta de mim. Tá, você queria que ele fizesse tudo isso, mas ele não fez. Disse que não havia por que eu ficar desse jeito. Tá aqui. Disse que não havia por que eu ficar desse jeito. Minha querida,
E não tem nada de errado nessa frase dele. Nada. Se fosse eu, teria dito a mesma coisa. Eu ia falar, gente, mas não tem por que você ficar assim. Por que você vai ficar desse jeito? A gente tava dormindo todo dia junto, tal, meu pai chegou, ele não quer que a gente fique fazendo isso, não quer que a gente fique tão grudado desse jeito. Até porque se eu ficar grudado desse jeito, atrapalha você, de repente, nos seus estudos, eu, para procurar até emprego. Então, a gente tem que seguir a nossa vida. Agora, seguir a nossa vida não significa que nós não estaremos juntos. A gente não tem que ficar grudado 24 horas. Já orei, já vi vídeos de autoajuda, mas nada diminui a dor que eu estou sentindo. Nunca me apeguei a alguém tanto assim. Já namorei 3 anos com uma pessoa e mesmo assim não foi tão intenso como foram nesses 5 meses com a pessoa atual. Me ajuda, ele é muito maduro e eu não quero ser a dramática que implora por amor. Opa! Um pontinho de consciência aqui, uma pequena autoavaliação. Eu não quero ser a dramática que implora por amor, mas está sendo. Então, veio o ponto de consciência, né? A consciência sempre aponta. Então, veio a consciência, a autoavaliação, e aí, eu não quero ser a dramática que implora por amor. Eu não quero? Então eu tenho que abandonar isso aqui. Não abandonar o namoro, abandonar essas características. Eu tenho que começar a pensar como ele. Escuta, não tem por que ficar desse jeito. Não tem porquê. Se fosse dizer, nossa, André, ele tá frio, ele tá distante, desde que o pai dele voltou. Quando eu estava lendo, sinceramente, na minha cabeça, porque às vezes quando eu tô lendo, eu já vou meio que encaixando a história. Na minha cabeça estava assim, o pai dele chegou e aí ele mudou totalmente. Não é o que está acontecendo aqui. O que mudou foi a rotina que vocês tinham e não o sentimento que vocês têm. A gente tem que distinguir muito bem uma coisa da outra. É igual, um casal que estava acostumado a se ver todas as noites e aí o cara começa a fazer um curso técnico à noite. Então, eles não vão se ver mais à noite. Então, a rotina que nós tínhamos foi modificada, mas não o sentimento que a gente tem. Então, a gente precisa entender essas distinções, senão a gente mistura tudo no mesmo lugar, na mesma coisa, e aí as coisas ficam desordenadas dentro de nós. Eu atendo todas as ligações, não trabalho, mas ele trabalha, então só me liga quando pode. E eu estou sempre disponível. Sinto que ele não sente mais o mesmo desejo, vontade de me ter por perto. Por favor, me ajude. Não, isso aqui que você está sentindo, minha querida, é por causa do distanciamento físico. Vocês não estão se vendo mais todo dia, toda hora, dorme junto, fica grudado. Então, você acha que isso está acontecendo por causa desse distanciamento físico. Ele não tem mais o mesmo desejo de me ter por perto. Não, ele não tem você por perto porque o pai pediu isso, que vocês se vissem só nos finais de semana. Então, não pira não, bem. Às vezes a gente pira à toa. Nossa, a gente vai elaborando 1001 teorias, as teorias das conspirações, e a pessoa pira com essas teorias, com essas coisas. Meu Deus do céu, não vamos fazer isso, não vamos entrar nessa não. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.